Como traçar metas para 2020? O ano novo está começando e 2020 chegou e com isso novos sonhos e oportunidades. Mas antes disso, é preciso traçar as metas para o novo ano e fazer um planejamento do que deseja ser alcançado. Para dar dicas de como isso pode ser feito, nós vamos conversar agora com a especialista em programação neurolinguista, Paula Freitas. Boa tarde, Paula Freitas. Boa tarde, tudo bem? Prazer falar com vocês, prazer falar com a Luciana também do Rio de Janeiro. Boa tarde para todos os ouvintes. O prazer é todo nosso, Paula Freitas. Eu gostaria que você explicasse para os ouvintes da Nacional, Rio, Brasília, São Paulo e também para as emissoras parceiras em todo o país, o que vem a ser a programação neurolinguística. Perfeito, Pedro. É muito interessante eu falar sobre esse assunto, porque o nosso cérebro, ele é como se fosse uma máquina, um computador. Nós conseguimos reprogramá-lo para ter aí um objetivo, o resultado que a gente deseja alcançar. E nós percebemos, através da PNL, que uma vez que você tem um pensamento controlado, isso vai alterar o seu sentimento e os seus comportamentos. Então, por isso que nós chamamos de programação neurolinguística. E para fazermos isso, nós usamos a linguística, que são as conversas, né? Eu costumo dizer no Instituto INA de Neurolinguística que o mais difícil é a gente convencer a nós mesmos, né, de alguma coisa, porque a nossa mente ela é um pouquinho teimosa, né? Mas se você conseguir identificar ali o que te impede de fazer algo, ou o seu desejo, o seu propósito, você consegue ter resultados surpreendentes apenas com uma comunicação interna. E você controlando a sua mente, o seu cérebro, você consegue também fazer com que ajudar outras pessoas a se transformarem através da linguagem e ter também o resultado que elas desejam. Tá certo. Agora, Paula, eu vou ao Rio de Janeiro porque a nossa âncora da Nacional Rio, a Luciana Vale, certamente tem uma pergunta para você. Luciana, por favor. Obrigada, Paulo. Pedro. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Luciana. Uma questão de todo esse sistema da neurolinguística. É possível que uma pessoa muito sugestionável, ela formule assim, esse tipo de comportamento, nessa programação neurolinguística, a partir de sugestão externa, enfim? É possível a gente conseguir isso com as pessoas? Sim, é muito possível. Nosso sistema, né, nossa mente, ela funciona com sugestão, né? Então, a gente, nesse estado de a pessoa fica totalmente suscetível, que nós chamamos, assim, de certa forma, num estado de alta concentração, né? Em que a nossa mente inconsciente, ela fica fica aberta. Essas sugestões, elas são, às vezes, tão complicadas que, por exemplo, quando você está vendo um filme à noite, antes de dormir, você está ali altamente concentrado, né? Se você dorme, entra num estado que nós chamamos de estado de sono hipnótico, né? Qualquer sugestão, qualquer propaganda que você vê, por exemplo, na TV, pode ser uma sugestão para a sua mente, né? E dessa forma, nós podemos, então, usar o poder da sugestão para você ter um resultado que você deseja. Então, a PNL, ela foi fundada pelo Dr. Richard Bandler na década de 70, nos Estados Unidos, e ele modelou a estratégia de excelência. Por que pessoas tinham sucesso, né, no mundo todo e outras pessoas não? E ele percebeu que tudo estava no poder da sugestão. Sugestão que elas faziam a si mesmo, a visualização futura que elas tinham, o controle mental, e dessa forma elas conseguiam ter resultados surpreendentes. Então, com a PNL, a gente tem várias ferramentas em que você pode aplicar em você mesmo, em outras pessoas, é uma profissão, né, e que você vai conseguindo que a pessoa tire aqueles sabotadores, aquelas questões que impedem ela de ter algum resultado e consiga ter a vida que ela deseja. Paula Freitas, aqui é o Pedro de Brasília. Eu vou aqui continuar no raciocínio da Luciana, quando ela falou que as pessoas são muito sugestionadas e muitas vezes elas podem ser, em vez de elas controlarem as suas emoções, as emoções podem controlar essas pessoas. E nós sabemos que todos nós temos uma característica principal, né? O nosso ego é formado ainda quando criança, até mais ou menos o início da adolescência, e muitas pessoas têm um comportamento mais irado, outro é mais vaidoso, outro é orgulhoso. É como se fossem os pecados capitais, né? Tem a inveja, tem a avareza, tem o medo, tem a mentira, tem a luxúria, tem a preguiça. Agora, se você tem determinada característica muito acentuada, como a neurolinguística pode ajudar
a você atenuar essa característica principal, que muitas vezes não é nada interessante e agradável para os demais, e como você pode estimular, mudar o seu comportamento para comportamentos mais, não digo que sejam aprovados pela sociedade, mas que sejam agradáveis a você mesmo. Exatamente. O principal, Pedro, é o autocontrole. Sem autocontrole, a gente perde totalmente o domínio da nossa mente. Então, ou a sua mente controla você, ou você controla ela, né? Se você ficar só no estado de imaginação, você vai perder o controle da sua vida e acaba aí entrando nesse estado de confusão. Na nossa vida, desde a nossa primeira infância até na nossa vida adulta, influências externas como família, amigos, trabalho, às vezes nos dão ideias de situações que pode não ser do seu eu verdadeiro, né? Então, acho que o mais importante nesse planejamento de 2020 é a pessoa parar, pensar, olhar para dentro de si mesma e perguntar qual é o meu propósito, o que é importante para mim, o que faz sentido para mim, e o que me impede, né? Por que eu não tive ainda esse resultado? E eu costumo falar a importância da necessidade de você fazer um levantamento dos seus valores, que é a sua essência, né? Então, se família for algo importante para você, então foca as suas metas aí na sua família em 2020. Não, Paulo, o importante para mim é dinheiro. Então, o que eu posso fazer para eu ter esse mérito? Né? É voltar, né, para si mesmo. Não que a sociedade ache interessante, né? Porque então a gente fica repetindo os padrões, muitas das vezes impostos, né? E você acaba se frustrando e não tendo o autocontrole aí da sua própria vida, né? E a vida passa e aí a gente vê. Muitas pessoas têm nos perguntado, e eu costumo dizer que antes da pessoa se preocupar em fazer o planejamento de 2020, ela tem que se preocupar em cumprir as metas de 2019, né? É verdade. Porque quem fez aí em 2018 as metas de 2019, para e pensa, né? Será que eu cumpri? O que eu deixei de fazer? O que eu procrastinei? O que eu fugiu do meu controle? Então, vamos primeiro aí aproveitar esse mês de janeiro para bater as metas de 2019, para a gente já ir planejando aí as de 2020 também. Tá certo. A Luciana Vale do Rio, que tem outra pergunta para você, Paula. Luciana, por favor. Excelente, João. Paula, a gente está falando de uma programação. Isso significa que existe uma técnica? É preciso desenvolver uma técnica? Sim, nós temos... A programação neurolinguística é uma tecnologia da mente humana. E nós temos um legado que vem, né, dos Estados Unidos, com o Dr. Gilles Bandler, de várias ferramentas e técnicas bastante assertivas e que seguem como se fosse um processo, né? Sendo que a principal essência da programação neurolinguística é você observar, né, o seu estado desejado, o que você quer, né, o que eu quero alcançar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Em 2020 eu quero ser fitness, né, que está na moda. Então, você pergunta, mas por que eu quero ser fitness, né? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Onde eu vou estar? E uma técnica, Luciana, que a gente usa muito na PNL, já estou entregando uma técnica para vocês, olha só. É você se visualizar naquele estado desejado. Então, vamos pensar, né? Uma pessoa para ser fitness já tem que deixar de comer várias coisas, tem que fazer atividade física todos os dias, tem que mudar os hábitos, né, alimentares, às vezes se afastar de alguns amigos, né? E aí você se coloca, se visualize, né, sendo fitness. É importante para você, faz sentido para você, e se você não tiver um bom motivo para fazer isso, não existe técnica nenhuma que vai fazer a sua mente reprogramar. Então, se coloque lá no seu estado desejado, feche os seus olhos, imagine e encontre um bom motivo para você ter um propósito bem definido para você conseguir atingir e ter essa reprogramação mental. Paula, você deu algumas dicas aí quando você, inclusive, revelou que já estava passando algumas técnicas. Mas eu percebi que existe aí alguns exercícios, né, como se fossem verdadeiras meditações. Isso me leva a crer que deve ter exercícios de respiração e até mesmo um comportamento hipnótico, né? E o espelhamento, que as pessoas, a partir do momento que você procura alguns exemplos que não sejam a sociedade, mas exemplos para você que sejam dignificantes, como, por exemplo, eu quero escrever bem, então vou ler livros de Machado de Assis, quero jogar um futebol com boa técnica, vou me espelhar no Pelé, quero ser um bom compositor, vou estudar um pouco mais de Chico Buarque, ou Tom Jobim, enfim, esses grandes exemplos que nós temos no nosso povo.
É mais ou menos por aí isso, você começar a fazer esses exercícios que muitas vezes são intuitivos? Exatamente. Dentro desse âmbito da modelagem que nós chamamos, né, que você modelar o que uma pessoa de sucesso fez, né, para ter aquele resultado, a gente tem a modelagem externa, que é, por exemplo, né, Tom Jobim estava muito, né, Machado de Assis, ele é um bom escritor porque ele, né, lia muito. Então você percebeu o que essas pessoas fizeram, Pelé, por que ele foi um bom jogador, Cristiano Ronaldo, né, ele treina quantas horas por dia. Então você fazer essa mesma estratégia externa, mas é muito importante a modelagem interna. E nós fazemos no estado hipnótico, sim, porque você pode, respirando calmamente, né, entrando no seu estado base. Nós temos uma técnica da hipnose que nós passamos, que seria você abrir os seus olhos e inspirar e você fechar os seus olhos relaxando. Se você fizer isso 3 vezes, em qualquer lugar que você estiver, em casa, no trânsito, carro parado, né? Lógico, não dirigindo, mas naquele momento de estresse, gente na academia, qualquer local que você fizer esse exercício, você vai dar com a mente muito mais concentrada. E aí você fazer essa ecologia, né? Esse levantamento de valores, esse estado base, né? Estado do transe hipnótico. A hipnose, nós trabalhamos no estudo de neurolinguística de uma forma totalmente terapêutica. Nós usamos a hipnose para trazer um ganho para a pessoa. Então, todos os nossos alunos, nossos agentes de mudanças, os nossos pacientes, clientes, eles têm a programação neurolinguística com a hipnose, que dessa forma a mudança ela é muito mais rápida, porque toda mudança ela ocorre em nível inconsciente. Então, se você está num trânsito hipnótico, com a sua mente inconsciente ali mais acessível, você consegue fazer a mudança comportamental de uma forma muito mais rápida. Então, geralmente, uma sessão de hipnose com técnica de programação neurolinguística, você já consegue ter resultados surpreendentes ali. Às vezes a pessoa sai e nem volta mais, porque ela já alcançou ali aquele objetivo dela. E a PNL não está para todos, né? Todas as pessoas podem ter acesso à PNL. Algumas pessoas que às vezes não estão para a PNL, não estão preparadas, mas elas podem aprofundar, ver outras pessoas, né? E ter um resultado e desmistificar, né, esses mitos aí da hipnose. Tá certo. O nosso tempo já está quase que esgotado, mas eu acho que cabe ainda mais uma pergunta e eu vou para o Rio de Janeiro com a Luciana Vale. Luciana, por favor. Vamos lá, Luciana. É uma curiosidade, Paula. Em algum aspecto, a programação neurolinguística, que você chama de PNL, ela pode dar errado? O que pode não dar certo? Que tipo de erro, por exemplo, a pessoa pode cometer? O erro que pode ocorrer é quando não há uma boa formulação do objetivo. Eu vou te dar um exemplo bem prático que acontece às vezes, né? Às vezes a pessoa chega para a gente falando, olha, Paulo, eu quero deixar de comer chocolate. E a gente consegue, no estado transe, a gente pergunta, né? Você está certo disso? E já aconteceu, depois entrar no estado de transe, a gente fazer todo o processo hipnótico, reprogramar a mente dela, fazer sugestão, e depois de um mês ela voltar falando que queria voltar a comer chocolate. A gente falou, mas aí não tem como, né? Você já passou por um processo, né? Então a gente tem que fazer uma sugestão inversa, né? O contrário. Então, por isso que é muito importante, para você passar por uma técnica dessa, ou você definir uma meta na sua vida, pare e pense de 0 a 10 o quanto isso é importante para você, o quanto isso faz sentido para você. E a gente vê muitas coisas, né, Luciana, às vezes da hipnose, de palco, muito mágicas, né? Enfim, e isso não aproxima a gente do nosso objetivo, né? Então, a gente tem que ter clareza, certeza do que a gente quer, para a gente poder usar isso para um bem, né? Para um bem pessoal e um bem também da sociedade. Tá certo, de Paula dentro para Freitas. fora, né? Não é de fora para dentro. Exatamente. A hipnose, todo o processo de sugestão, ele tem que começar com você mesmo. Porque se você não tiver, não existe nenhum profissional que consiga fazer aquilo, né? Então, é de dentro para fora, exatamente. É isso mesmo, Luciano. Perfeito. Tá Obrigada, certo. Paula Paula. Freitas, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Tarde Nacional. Prazer é todo meu. Acho que a conversa foi muito boa, né? Entre nós três, você, Luciana e também aqui em Brasília, comigo, Pedro Pontes. E eu desejo a você um excelente 2020 e que você possa aí contribuir, ajudar as pessoas que queiram, como você disse, né? A desenvolver suas habilidades e ser uma pessoa mais verdadeira consigo mesma, tá certo? Exatamente, agradeço muito e vamos ser a mudança que a gente deseja ser, nós mesmos, ser a nossa melhor versão.
Tá certo. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Paula Freitas, especialista na programação neurolinguística. São 3 horas.